Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Pai, que nos traz aqui mais uma vez, que nos dá a graça de vir aqui mais uma vez falar da poderosa palavra dele. E esse lugar é um lugar onde o Senhor nos deu exatamente para falar da palavra dele. Nada mais do que a palavra do Senhor. Amém? Obrigada de coração por você estar nesse lugar. E eu tenho certeza que tem palavra de Deus nesse dia para os nossos corações, para os nossos espíritos, para nos encher da presença dEle. E saiba que aonde eu estou, aonde você também está cheio da glória de Deus, aonde nós estamos. A presença dEle, a glória dEle está nesse lugar. Porque a palavra dele diz que os anjos dele acampam, ou seja, ficam o tempo todo ao redor daqueles que temem a ele e daqueles que buscam a ele. Então, aonde nós estivermos, a presença do Senhor ali está. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estaremos lendo, meditando, né? Se alimentando no segundo livro de Samuel, no capítulo 2. E falaremos a respeito de quê? Falaremos a respeito de que, independente de onde nós estejamos, se estamos vivendo a vontade de Deus, se estamos dentro da vontade de Deus, o Senhor nos alcança, se é que eu posso dizer assim, nos alcança, né? Parecendo que ele vai correndo atrás, mas não. O Senhor, ele, independente de onde nós estivermos, lugar físico que eu estou falando, independente do lugar onde nós estivermos, o Senhor, ele nos faz viver aquilo que ele tem para nós, desde que estejamos vivendo dentro da palavra dele, tá? Não é fora da palavra, não é fora da vontade de Deus, não é fora daquilo que Deus escreveu para nós, amém? Eu tô gravando de dia e você vai ouvir barulhos. Inclusive meu vizinho, ele saiu do interior, mas ele trouxe o interior com ele, então você pode ouvir sons de animais, tá? Vários barulhos, mas vamos focar aqui que com certeza Deus tem uma palavra para nós nesse dia, amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Paizinho, nós agradecemos o Senhor. Agradecemos o Senhor dizendo que as tuas misericórdias, elas nos faz estar de pé nesse dia. E queremos aproveitar esse momento para dizer que nós te amamos. Mais uma vez dizer que nós te amamos. Amamos a Trindade Santa do céu. Obrigada, Pai. Obrigada porque mesmo em meio aos problemas, nós conseguimos ver as tuas misericórdias nos alcançando, pelo favor de respirar, de estar de pé, de estar se locomovendo, de estar vendo, de estar podendo falar. E isso são as tuas misericórdias que faz tudo isso, Pai. Nesse momento eu coloco diante de Ti, Senhor, essa pessoa que de repente pode ter entrado aqui pensando que é o fim e preocupada nas suas inquietações. E essa mesma pessoa, ela chega aqui e me ouve fazer essa oração, agradecendo, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Obrigada, porque eu sei que o teu favor, Pai, também tem alcançado essa pessoa, tem alcançado a família dela, Pai. Faz ela olhar ao redor e ver o tanto de coisas que o Senhor está fazendo. Espírito Santo de Deus, rendemos graças ao Senhor
E desde já queremos te agradecer pelos nossos familiares, Pai, que nesse momento ainda não estão vivendo conforme a tua vontade, mas nós já queremos te agradecer porque sabemos que também a tua misericórdia alcançará eles. Porque o teu filho morreu na cruz do Calvário também por eles, Pai. Assim colocamos diante de ti a nossa nação. Colocamos diante de ti os poderes que regem a nossa nação e todas as nações do mundo, Pai. Colocamos diante de ti, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas. Ah, Espírito Santo, é no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que eu profetizo saúde, cura, em o nome de Jesus. E que toda enfermidade seja retirada nesse momento pelo poder da palavra que há no nome de Jesus. Eu te repreendo, enfermidade, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Seja você que está no hospital, ou seja para alguém da sua família que muitas vezes pode até ser que não esteja contigo, ou outros que muitas vezes já está desenganado dos médicos. Ah, isso aí não vai ter cura, isso aí não tem solução. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu profetizo cura sobre você, sobre os seus familiares, em o nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, eu profetizo cura. E você que recebe diz amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Como eu falei, estaremos lendo no livro de Samuel, segundo Samuel, no capítulo 2. E diz assim, o meu título diz assim: Davi é aclamado rei de Judá. Exatamente porque desse título em que eu falei que independente do lugar em que nós estejamos, se estamos vivendo no centro da vontade de Deus, essa vontade de Deus, ela nos alcança para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá? E sucedeu depois disso o quê? Samuel aqui ele está falando que depois disso, de Saul ter morrido com Jonathan, ele morreu com seu filho Jonatas. A gente sabe que é por desobediência que o pai morreu, né? E o filho também no mesmo dia. E Davi ele pranteou, né? Pranteou, e a Bíblia diz que ele teve a alma dele como que dilacerada por ter perdido o grande amigo, irmão e amigo, né? Irmão não de sangue, tá? Mas pela consideração. E então depois disso sucedeu que Davi consultou o Senhor, ou seja, Davi orou ao Senhor. Davi perguntou, Eliana, o que é orar? Orar é falar com o nosso Pai. Então Davi, depois dele se lamentar tanto a perca de Jonathan, a perca do seu rei, que era o rei Saul, porque mesmo que Saul perseguia Davi, mas mesmo assim Saul o tinha como o homem que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Então ele tinha respeito. E isso é muito importante, queridos. A gente ter respeito pela aquela pessoa que o Senhor constituiu, que o Senhor permitiu que esteja vivendo ou esteja empossado em um cargo. Isso é muito importante. Respeitar as autoridades. E Davi fazia isso. Então, depois de tudo isso, Davi conversou com o Senhor dizendo, ou conversou com o papai, né? Dizendo, na verdade era uma pergunta, era uma conversa de uma pergunta. Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E o Senhor disse, para Hebrom. Gente,
que coisa linda. Nas palavras que tem aqui abaixo, né? Que alguns chamam de vídeos, né? Eu chamo de palavra. Nas palavras que tem aqui abaixo, e são várias palavras, e não existe palavra velha, não existe, quando é um vídeo que é feito da palavra do Senhor, não existe um vídeo velho, não existe um vídeo novo, porque essa palavra daqui, ela não se envelhece, tá? Se você está indo com fome de ouvir, de ouvir o que o Pai tem para dizer para você, não existe palavra velha e não existe palavra nova. Não existe vídeo da palavra de Deus novo e nem existe vídeo da palavra de Deus velha. Então aqui abaixo tem várias palavras aonde eu sempre estou enfatizando que é muito importante consultar a Deus para onde devemos ir, como devemos ir, com quem ou só, né? Que forma ir, por onde ir, é muito importante, queridos. Por isso que eu falei que independente do lugar físico que você esteja, a graça, a misericórdia de Deus, ela vai te alcançar para poder você viver aquilo que Deus tem para você. Mas para isso você precisa estar dentro do centro da vontade de Deus. Olha que coisa linda. Ele pergunta para o Senhor, ele pergunta... eu subo, ou seja, com certeza ele estava numa planície, né? Então havia com certeza as cidades que estavam em cima. E ele pergunta: eu vou para alguma dessas cidades ou eu fico aqui? Aí o Senhor disse: vá, suba, né? E aí ele vai e ainda pergunta: para qual? Para que lado eu vou? Para que cidade eu vou? E ainda hoje, queridos, a gente vê pessoas que às vezes diz viver o evangelho, viver a palavra, diz que viver a palavra, mas vive a vida como aquele filho pródigo que foi embora, vive a vida dissoluta, fazendo a sua vontade, andando do seu jeito. E o Senhor nos chamou, eu e você, para viver do jeito que a gente quer, mas segundo a vontade dele. E muitas das vezes esperamos que as coisas elas aconteçam e que aconteçam do nosso jeito. Mas se estamos fora da vontade de Deus, se estamos no lugar onde o Senhor não quer, é difícil que essa graça, que essa misericórdia, que esse favor de Deus, né, que é a graça dele, que esse favor de Deus chegue até nós. Isso me fez lembrar agora de quando eu estava na Bahia, em 96, e o Senhor colocou no meu coração: vai embora para o Ceará. E eu vim para o Ceará. E aí quando foi em 2014, vivi muitas coisas, muitos aprendizados para a glória de Deus. Quando foi em 2014, o Senhor disse para mim: volta para a Bahia. Observa. E eu larguei tudo que tinha e fui para a Bahia, 2014. Quando foi em 2021, eu vim no Ceará a passeio, na casa da minha filha, e o Senhor disse para mim: volte para a Bahia, mas você vai voltar para cá. Ou seja, já era chegado o tempo de retornar. 2021. E quando foi em 2022, o Senhor praticamente ele me arrancou de lá da Bahia, aonde a casa ficou como se eu fosse voltar daqui a pouco. Só que eu não iria voltar. Eu sabia que eu não iria voltar, né? Sabia que eu não iria mais morar ali naquele lugar. Até porque o Senhor já tinha me dito em 2020, observe, em 2020 eu estava dentro de casa, no meu quarto, e o Senhor disse para mim: eu vou te tirar desse lugar.
em 2020. Aí 2021 eu no Ceará, isso lá eu tava em Salvador. Aí 2021 eu venho pro Ceará e chega aqui o Senhor fala, e eu estava com minha tia Luzia, e eu disse pra tia, Deus tá me dizendo que é para eu vou voltar agora para Bahia, mas logo eu vou retornar para o Ceará para morar. E para a glória de Deus, em 2022 aqui estou eu. Em 2022 voltei, retornei. Hoje nós estamos em 2025 e para a glória de Deus aqui estou eu. Pronta para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, voltando aqui à palavra, né, que nós lemos em Samuel, segundo livro de Samuel, Davi ele pergunta para Deus se ele pode ir ou se é para ele ficar. E, e o Senhor vai dizer, vá. E aí ele vai e diz, olha que lindas rolinhas. É linda. E aí vai o Senhor e diz, pode ir. Aí ele vai e pergunta, e eu vou para onde? E aí vai Jesus, vai o Espírito Santo, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a Trindade ela não trabalha sozinha, vai e diz, suba para Hebron. E indo para Hebron, mal sabia Davi, nesse tempo ele estava ele logo já iria chegar à idade de 40 anos, irmãos. Ele chega na idade de 40 anos e ele foi aclamado rei de Judá, né? Ele foi aclamado rei de Judá. Ele estando em Hebron, na idade de 40 anos, ele foi aclamado como rei de Judá. E estando também no lugar certo, ele foi também aclamado pelo povo como rei de Israel, porque logo Esbocete, que era filho de Saul, foi tirado do trono, saiu do trono e o povo aclamou. Ou seja, o que é aclamar? O pai de Davi não era rei, ele então não foi uma sucessão, né? Então ele foi aclamado, o povo colocou ele lá. O povo viu que Deus era com Davi e eles colocaram Davi no trono de Israel. Então a importância de você estar no lugar em que Deus quer. E você pode me dizer assim, Eliana, mas como que eu vou saber aonde é que Deus quer que eu vá? Aonde, de que forma, que dia, como é que eu vou saber disso? Aí eu te digo, se alimenta da palavra, conversa com ele, assim como você está me ouvindo aqui conversar agora, do mesmo jeito que você está me ouvindo aqui conversar, conversa com o papai, conversa com o teu pai e ele vai falar dentro de você, ele vai falar nos seus pensamentos, não precisa você falar de boca, eu estou sempre falando isso aqui, mas converse com o seu pai e assim como fez Davi, pai, eu vou para algum lugar, vá, olha que coisa linda, um pai dizendo para o filho, liberando o filho, pode ir, filho. Mas aí o filho totalmente dependente, observa a dependência de Davi. Observa então para poder a gente ter os benefícios que teve Davi, os benefícios que teve vários homens que estão escritos na palavra de Deus, a gente também tem que andar nas mesmas medidas. E ele ali, ele se coloca totalmente dependente e pergunta, pai, mas já que é para eu ir para onde? Né? Davi poderia dizer, não, se ele disse que eu vou, então tem várias cidades, eu vou para qualquer cidade. Não, ele foi consultar o Senhor, foi perguntar para o Senhor, mas para qual cidade é que eu vou? Então a dependência do Senhor nos faz viver aquilo que Ele tem para nós. É muito importante, querido. E quando a gente vive na dependência do Senhor, você não precisa se preocupar com nada, simplesmente de servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor por gratidão,
Servir ao Senhor por alegria, por Cristo ter morrido na cruz e ter te dado acesso, ter nos dado acesso aí direto ao Pai. Gratidão porque o Senhor, Ele nos dá além daquilo que a gente precisa. Porque, queridos, a pessoa que ela está vivendo de acordo com a vontade de Deus, como a gente viu aqui Davi, uma pessoa totalmente dependente do Senhor, o Senhor não permite que lhe falte nada. Acredite, o Senhor não permite que lhe falte nada, mas que tudo chegue ali na hora exata para ela. E assim chegou o reinado de Judá nas mãos de Davi. E mal sabia ele que ainda viria o reinado de Israel. O povo ia colocar ele lá, mas isso tudo foi uma coisa que já estava escrita em Deus. Deus já tinha planejado, assim como Deus já planejou coisas para mim. Algumas é sabida de mim pela misericórdia de Deus, coisas que Deus já me falou que eu vou viver, que eu digo Senhor, e outras que eu desejava e que Ele disse tal coisa você não vai ver, como uma vez eu perguntei para ele, pai, eu vou ver o Senhor voltar, o teu filho voltar nas nuvens, e ele disse, não, você vai morrer primeiro. Então, assim, coisas que são da minha intimidade, minha e dele, que eu não posso falar, e até porque pode mentes humanas ouvirem e tentar entender humanamente, não vai entender, porque as coisas espirituais, elas só conseguem ser entendidas por uma mente espiritual. Isso eu não estou querendo dizer que você é assim, mas pode sim vir alguém aqui nessa palavra e dizer, tá se achando, tá querendo fazer isso ou aquilo. Não, queridos, longe de mim, o meu Pai, que é o nosso Pai, Ele conhece o coração que eu tenho. Ele sabe do coração que bate aqui dentro, foi Ele que colocou. Aleluia, Ele sabe o que é que eu almejo. E o que eu almejo é só viver a vontade dele, nada mais do que a vontade dele. Agora eu acredito que já deve ser umas 10 e pouca, e era 7:30 da manhã, quando eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Eu estava ali, entrei no meu quarto, né, com o dormi eu e meu neto, né, no mesmo quarto, e ali eu sentei para poder gravar a palavra. E quando eu sentei para gravar a palavra, queridos, eu fui tomada. Era 7:30 da manhã. E a hora que eu retornei, sentada na cadeira, era 9:22. Era 9:22 e ali o Senhor, ele me mostrou muitas coisas. Melabara subcomanácia. Ele me mostrou muitas coisas, ele me levou em espírito em muitos lugares celestiais, ele me levou em espírito a muitos lugares, eu vi muitas coisas. E você pode me perguntar, Eliana, o que foi que você viu? Você viu o inferno? Não. Você pode me perguntar, Eliana, o que foi que você viu? Eu creio que o Senhor, nesse dia, 1º de setembro de 2025, o Senhor, ele liberou uma medida de graça dentro de mim, porque tinha momentos que eu dizia para ele assim, eu quero viver e ser uma fonte da tua palavra. Era só o que eu conseguia dizer para ele no meu espírito. Eu quero ser uma fonte que jorra da tua palavra. Eu dizia, às vezes eu começava a dizer algumas coisas assim para ele em espírito, e aí imediatamente eu voltava, não, eu só quero só a tua vontade, e se for para ficar aqui contigo e não voltar mais para esse mundo, eu quero também, porque as pessoas nesse mundo, elas estão se desentendendo por poucas coisas, tem acontecido muitas coisas lá embaixo. Olha, Varava subcomanácia, olha a forma que eu falava. Eu dizia, tá acontecendo muitas coisas lá embaixo, ou seja, mendecanda subdepai. Ou seja, o meu corpo estava aqui, mas eu não estava, eu sabia que eu não estava. E eu dizia para ele, tá acontecendo muitas coisas lá embaixo.
E se o Senhor puder me deixar aqui, me deixe. Se o Senhor puder me deixar aqui, me deixe, né? Então eu sei que todos aqueles lugares que o Senhor me levou e todas as coisas que eu vi foi uma medida de graça que Ele liberou para mim pela misericórdia dEle. E tudo baseado dentro da palavra dEle, baseado dentro da palavra dEle. E cada vez que Ele liberar um pouco, eu venho aqui, porque esse lugar aqui não é para tornar ninguém famoso, esse lugar aqui não é para poder vocês, você ou quem quer que seja dizer, você é seu seguidor. Não, siga Cristo, não siga a Eliana, siga Cristo, siga a palavra dele. Xanda Kandarabada. Eu sou humana, querido, eu sou humana, eu sou humana. Mas esse lugar aqui é para todas as vezes que ele disser, assim como disse Davi, eu vou, mas vou para onde? Assim faço eu, Senhor. Hoje é para colocar a palavra lá, né? Hoje é para colocar a palavra lá. Qual a palavra que o Senhor quer? Aqui eu só venho quando Ele me manda, para a glória de Deus. E o que me aconteceu hoje, irmãos, assim, não é a primeira vez, tá? Pela misericórdia de Deus também eu digo isso. Por diversas vezes Ele já fez isso comigo. Pela misericórdia dele, não estou falando para mim ensoberbecer, mas eu estou dizendo para você saber que dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do seu habitat, o Senhor pode te tomar e te levar a lugares em espírito, lugares inefáveis, lugares que decantaramaio. Não tem como você falar com palavras, não tem como você expressar com palavras. Eliana, você pode dizer com detalhes o que foi que você viu? Posso. Mas eu sei que tudo o que ele me mostrou hoje, no dia de hoje, foi uma medida de graça, foi ajeitar a Eliana dentro dela, até porque eu tenho feito uma oração para Deus, Senhor, mostra a Eliana para a Eliana mesmo, me ajeita, me conserta, me coloca do jeito que o Senhor quer que eu viva. E eu tenho certeza que isso foi mais a respeito de mim do que a respeito desse canal aqui, desse lugar aqui, mas sei também que isso que o Senhor fez em mim hoje, no meu espírito hoje, refere-se à palavra dele, refere-se à palavra dele. E aquilo que o Senhor depositar no meu espírito, aqui eu estarei vindo trazer. E eu gosto sempre, esse caderno aqui, ele é um caderno que eu chamo ele de As Crônicas do Pai, as coisas que ele me fala. E eu deixei registrado, não sei se dá para vocês verem direitinho, eu fiz tão rápido, as letras estão horríveis. 1/9/25. Eu deixei registrado e coloquei algumas coisas daquilo que ele me mostrou. Eu gosto sempre de registrar isso. E eu ainda creio que vai chegar o dia em que o Senhor vai permitir eu colocar um vídeo que eu tenho ali de 2014, não, de 2013, aonde o Senhor, ele me arrebatou e ele me levou ao céu, que eu estive pela misericórdia dele com esse lado aqui, no peito dele, porque ele me levava assim, como quem leva uma criança, ele me levava assim, e eu estava deitada aqui, né, no braço esquerdo dele, e esse lado meu aqui, esse lado meu direito, encostava no peito dele, e eu vi muitas coisas, e ele me mostrou muitas coisas, e eu tenho isso gravado, né? Porque tinha pessoas que estavam ao redor e ele dava ordem, grave, chame as pessoas para que possam vir ver o que é que eu estou fazendo, né? E várias outras vezes também que pela misericórdia dele ele me arrebatou, ele me levou lá em cima. Quem sabe um dia o Senhor ele vai me dar a oportunidade para falar abertamente, mas aqui abaixo tem palavras aonde eu vou contando, né, os pedacinhos de algumas coisas que naquele dia, naquele momento ele liberou e eu vou falando, né? Uma
um excelente dia para vocês, uma excelente semana, tá? Para cada um de vocês, um mês maravilhoso na presença do Senhor. Não adianta estar fora da vontade do Senhor, não adianta, não vale a pena, tá? Então, um excelente mês na presença do Pai. Sempre que você for fazer alguma coisa, pergunte a Ele como é, por que é. Faça como Davi e alcance tronos, tronos inimagináveis. Davi não imaginava, quando ele estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele, ele não tinha noção que jamais passaria pela cabeça dele que ele iria ser rei em Judá, ser rei em Israel. Jamais ele imaginava. Assim como de repente hoje você pode estar aí jamais passando na sua cabeça de viver aquilo que Deus tem para você, mas para isso converse com ele, ande pelas medidas dele e ele te dirá: vai, faz. Tá certo? E sente nos tronos que Deus tem para você. Liana, tronos, tronos de quê? Deus tem tanto para nos dar, para que o nome dele seja exaltado, que se ele nos contar antecipadamente, a gente pode até duvidar. Como tem coisas na minha vida que o Senhor já me falou que pela misericórdia dele eu vou viver, e que se eu contar pode pessoas duvidarem, mas o mais importante, do melhor e maior que Deus tem para nós, é morar no céu. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você aqui nesse dia. Ande pelas medidas do Senhor. Aqui abaixo tem até vídeo que eu acho que o título é assim: andar pelas medidas do Pai. É maravilhoso você andar pelas medidas do Pai. Quando você anda pelas medidas do Pai, você não tem que se preocupar com nada. O único foco é fazer a vontade dele. Não é a vontade dos homens, não é a vontade da multidão. Não é porque agora está na moda que eu tenho que fazer. Não é porque agora todos cantam que eu tenho que cantar. Não é porque todos oram assim que eu tenho que orar. Abarachore mandarabaio. Não é porque todo mundo fala assim com meu pai que agora eu também vou falar assim. Não, queridos. É andar segundo a vontade deles. É andar segundo a vontade dele, é andar segundo a vontade da Trindade. E aí é por isso que as mesmices acontecem na minha e na sua vida. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Mesmice é você praticar as mesmas coisas querendo que as coisas saiam diferente. Não vai sair diferente. Não vai sair desse ciclo, porque eu estou fazendo a mesma coisa. Então vai ser que nem o povo no deserto. Muitas vezes a gente fala do povo do deserto, mas nós estamos vivendo como o povo no deserto, ó, só em ciclo, em ciclo, em ciclo, em ciclo, enquanto o Senhor tem tronos, assim como ele fez para Davi. Tem tronos para eu e você nos assentar e descansar e desfrutar da bondade dele. Essa é a palavra. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. Envie a palavra, evangelize através dessa palavra que foi liberada aqui. Com certeza tem pessoas precisando ouvir uma palavra como essa, porque muitas das vezes um filho, um irmão, um amigo toma uma atitude impensada, onde muitas vezes nem nos comunica ou até nos comunica e a gente fala o que a gente acha, ao invés de consultar a Deus, e aí as coisas dão errado e a gente diz: olha aí, fez e deu errado. Fulano não tá vendo, fulano foi fazer isso, não tá vendo que isso aí ia dar errado? Se eu e você enviar um vídeo desse para as pessoas e ensinarem ela a consultar Deus, a andar por dentro da palavra, uma palavra como essa, andar dentro da palavra, a gente não vai precisar dizer fulano tá errando, não tá vendo que isso não ia dar certo, não tá vendo que ia quebrar a cara, porque não é assim que a gente fala, né? Não tá vendo que ia quebrar a cara, tá aí, ó, vivendo de novo a mesma coisa, né? Então, envie essa palavra para quem você vê que precisa, coloque ela nos seus status. Muitas vezes colocamos frases só para poder alfinetar alguém, colocamos frases, vídeos que não influi nem contribui para a vida de ninguém.
Colocamos no nosso status palavras de pessoas que muitas vezes não estão andando nem na direção do Senhor, tá falando por falar, né? E uma palavra como essa, queridos, como diz a palavra de Deus, é digna de aceitação. E a palavra de Deus, ela sendo liberada, ela tem o endereço certo. Só basta que eu e você envie para quem precisa. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, quando Ele permitir. Amém? Tchau, tchau.